tempo. O texto diz assim, em João capítulo 15, versículo 13 a seguir: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, a Ti mais uma vez. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida de cada dizimista, de cada ofertante. Pedimos que o Senhor continue com as Tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos Teus filhos, abençoando de uma forma especial, manifestando a Tua graça e fazendo prosperar. Abre-te, Senhor, a porta da Tua palavra e abençoa, Deus, para que cada um de nós possamos ser alcançados por Tua palavra nesta noite, trazendo edificação, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo avivamento, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos a Ti. Glória a Deus para sempre. Poder sentar, queridos. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor que vive para sempre. É importante o texto que nós lemos que fala de amizade. Diga comigo, amizade. Jesus está falando de amizade aqui nesse texto. E nós vamos observar, com relação à amizade, sendo amigo de Jesus. Amém? Sendo amigo de Jesus. Olha o que Jesus diz, no versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Jesus falando de amizade. Como ser amigo de Jesus? O que eu posso fazer para me ser amigo de Jesus? Existe uma grande diferença em ser servo e em ser amigo. E é essa classificação que Jesus fala nesse texto. É muito diferente ser servo e ser amigo. É muito diferente, extremamente diferente. E eu quero falar sobre isso com vocês. Nós podemos dizer que o versículo 14 é o cerne, ou a essência, o âmago do ensinamento de Jesus sobre a transição do relacionamento entre Deus e o homem. O versículo 14 é isso. Porque no versículo 14 Jesus diz assim: se vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então observe que, se nós analisarmos o texto no sentido literal da palavra, Jesus está dizendo assim: olha, você será meu amigo se você fizer o que eu te mando fazer. Amém? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então Jesus está esclarecendo que, para ser amigo dele,
Nós temos que fazer aquilo que Ele manda que façamos. Glória a Deus. Então, sobre a transição do relacionamento entre Deus e o homem, nós encontramos no versículo 14 e o contexto aqui nos versículos seguintes. Agora veja bem, a pessoa sai de uma condição formal para uma amizade íntima. É isso que Jesus está falando. A pessoa sai de uma condição formal, simplesmente formal, para uma amizade íntima. Baseada em quê? Na obediência pela amizade. A obediência pela amizade. Por um relacionamento explícito. O que é uma coisa explícita? Uma coisa explícita é demonstrado de forma clara, de forma compreensiva. Então, uma coisa explícita é como algo que eu posso ver com detalhes. Amém? Não é uma coisa que está escondida ou que eu posso ver pela metade. Não, uma coisa explícita é algo que é demonstrado de uma forma clara. Amém? Então, quando Jesus chama os discípulos de amigo, ou quando Jesus classifica como amigo, né, ele está falando de uma amizade que demonstra uma transição de uma condição formal, meramente formal, para uma condição íntima de amizade com Ele mesmo. Não apenas por uma máscara que digo que sou um amigo de Jesus. Então veja bem, a maioria das pessoas, elas têm uma máscara de que é amigo de Jesus. Enquanto na verdade a vida não condiz com essa amizade de fato. Quando na verdade a vida, o relacionamento, o convívio não é explícito, essa amizade que a pessoa carrega uma máscara e diz que tem. A maioria das pessoas, elas não empregam em compromisso nenhum com Deus, mas elas carregam uma máscara, pastor Joey, de que conhece Jesus. Então veja bem, nós vamos aprender nesta palavra sobre a amizade, sobre uma relação, né? Uma mudança total de status, onde eu deixo de ser apenas um servo, que a mesma palavra usada para servo na Bíblia Sagrada é escravo. Eu deixo de ser apenas um escravo ou servo para ser amigo, amigo de Jesus. Qual é essa relação que Jesus está falando nesse texto aqui? Veja bem, a relação entre amigo é uma relação intencional e explícito. Por que a relação entre amigos é intencional e explícito? Porque é fruto de uma escolha livre. Eu escolho ser amigo de Jesus. Isso não me é obrigado. Você não é obrigado a servir a Deus. Alguém aqui é obrigado? Não, nós não somos. Nós fizemos uma escolha. E qual foi a escolha que nós fizemos? Eu quero ser amigo de Jesus. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Então veja bem, a relação entre amigo é uma relação intencional e explícita. É fruto de uma escolha livre. É o produto de querer o outro como amigo. Então eu quero ter Jesus como amigo. E ponto final. Eu tomo essa decisão. Quando eu tomo essa decisão, então eu me classifico, me coloco na condição de amigo de Jesus. Então perceba que não é apenas carregar uma máscara e dizer que é amigo de Jesus. Porque nas entrelinhas, na essência, você vai perceber quem de fato é amigo de Jesus e quem não é amigo de Jesus. Carrega apenas uma máscara. Veja bem, a relação entre escravo e senhor é meramente funcional. Como que é isso? É meramente funcional a relação entre escravo e senhor.
Porque quando é escravo e senhor, eles estão presos a apenas obrigações. Ou seja, o senhor dá o alimento e o escravo realiza as obrigações. Entendeu aí? Então, ser amigo é uma relação diferente, onde você faz a escolha voluntária dessa reciprocidade. Você faz essa escolha voluntária dessa reciprocidade. E isso não é um peso para você servir a Deus. Amém? Quando eu apenas carrego uma máscara, que sou o que eu não sou, isso para mim é um peso. Isso de fato é um peso. Mas quando eu de fato sou um amigo de Jesus, isso deixa de ser um peso e passa a ser algo prazeroso. Amém? Passa a ser algo prazeroso, por quê? Porque ser amigo, a relação entre amigo é intencional e explícito. Fica claro que eu faço porque eu quero, porque eu faço porque eu decidi ter amizade com Cristo e ser amigo de Deus. Aleluia. Então veja bem, a relação entre escravo e senhor é uma relação funcional, onde o senhor dá o alimento e o escravo cumpre as suas obrigações. E veja bem, ele cumpre as suas obrigações e pronto, e está tudo resolvido. E não existe uma intimidade aqui, percebe isso? Não existe uma intimidade. O escravo, ele está ali para cumprir as suas obrigações. Ninguém aqui é obrigado a nada. Ficou claro isso? Nós não somos obrigados a nada. Nós participamos e nós realizamos por quê? Porque somos amigos de Jesus. E deixamos isso explícito para que todo mundo veja que somos servos de Deus e adoramos a Deus e servimos a Ele, sem que isso seja um peso sobre os nossos ombros. Mas não é uma satisfação poder contribuir, poder ajudar, participar, fazer a obra. Isso é uma satisfação. Não é um relacionamento funcional entre um escravo e um senhor. Não, é uma relação de amizade, de amigo de Deus. Amém? Então Jesus quer amigos e não servos. Deu para você entender o que eu estou dizendo? Jesus quer amigos por quê? Porque a relação entre amigos é uma relação confidencial. Uma relação confidencial é uma relação entre amigos. É diferente de uma relação entre escravo e senhor, né? Numa relação entre amigos, é possível abrir o coração sem medo de ser julgado. É possível, os segredos podem ser compartilhados. E você sabe que o Senhor vai entender você por dentro e por fora. Amém? E Ele entende cada um de nós, né? Os segredos são compartilhados com a ajuda, ou tendo a ajuda necessária para uma solução de possíveis problemas. E não apenas de apontar o erro. Porque Jesus tem um remédio que cura. Porque Jesus tem a solução que sara. Porque Jesus é o amigo que você pode contar a qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Bendito seja Deus que vive para sempre. Você pode contar com Jesus numa madrugada em que você acorda mal. Você pode contar com Ele, porque Ele é seu amigo, e Ele não vai lançar no seu rosto, Ele estará de braços abertos para poder te acolher, se você for de fato um amigo dele, e não apenas um servo. Se você tiver uma relação com Deus, diferente de uma relação entre escravo e senhor, mas sim uma relação de amigo, você terá a ajuda necessária no momento necessário. Glória a Deus, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Você está comigo? Levante a sua mão e dê glórias ao nome do Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia.
Glória a Deus, porque eu tenho uma relação com Ele de amizade, de um vínculo de amizade, e não apenas uma relação entre escravo e senhor. Na relação entre escravo e senhor, qualquer tipo de intimidade é visto como um abuso. Você entende o que eu estou falando? Na relação entre amigo, não. Na relação entre amigo é algo confidencial. É algo que produz uma essência, algo substancial e explícito. Fica claro a amizade. Fica claro que você pode confiar em Deus. E fica claro que Deus pode confiar em você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Fica numa relação entre amigo e senhor, uma relação de amizade, fica muito claro, fica explícito. Você é dizimista porque você é obediente a Ele, e não porque você é obrigado a ser dizimista. Você faz a obra de Deus porque você tem uma relação de amizade com Ele, e não porque você se sente obrigado a fazer. Não, você não é um escravo, não é uma relação entre escravo e senhor, não, é uma relação entre amigos. E Jesus diz assim: olha, se você quer ser meu amigo, então faça o que eu mando você fazer. Glória a Deus. É uma relação de obediência, é uma relação de obediência, é uma relação de amizade. Qualquer tipo de intimidade, numa relação entre escravo e senhor, é um abuso. Lógico que é um abuso. Já uma relação entre amigos, existe uma reciprocidade onde um se preocupa com o outro, onde um carrega o fardo do outro. Então veja como é diferente. Na relação entre amigo, um se preocupa com o outro, um carrega o fardo do outro. Jesus pode contar com você para que a igreja se mantenha de pé. Amém? Porque um se preocupa com o outro e um carrega o fardo do outro. Não é uma mera obrigação que eu tenho que você tem. Não é uma mera obrigação que eu tenho porque eu sou escravo de Cristo. Não é uma mera obrigação que eu tenho em servir porque eu sou um servo de Cristo. Não. O meu serviço é fruto de uma amizade que eu tenho com Jesus. Com Jesus. Independente. É eu e Jesus. Você está me entendendo? É você e Jesus. É uma amizade que você tem. Então no dia de culto você se lembra. Você não esquece da igreja. Porque você é amigo de Jesus. E um amigo se preocupa com o problema do outro. Jesus disse assim: olha, eu vou confiar a igreja a vocês. Então vocês vão cuidar da minha igreja. Vocês vão preservar a minha igreja. Vocês serão a minha igreja. Então perceba que existe aqui, da parte do Senhor, uma exigência de uma amizade, não apenas de um relacionamento como um serviçal. Na relação como escravo, o Senhor explora do trabalho, da força física, sem nenhuma contrapartida justa ao esforço empreendido. Veja como é diferente. Uma relação entre o escravo e o Senhor. O Senhor, numa relação entre o escravo e o Senhor vai usufruir o quê? Da força física do escravo, do trabalho, da mão de obra do escravo. Você está me entendendo? Da força física, do trabalho, né? Ele vai ser explorado em tudo que o escravo pode dar, e não existe do Senhor o quê? Uma contrapartida. Uma contrapartida, por quê? Porque o escravo está fazendo a sua obrigação. E Deus não quer um relacionamento desse comigo nem com você. O Senhor quer ter um relacionamento conosco de amizade, de amigo, onde você deita para dormir e não consegue esquecer que Deus conta com você para que a sua igreja permaneça de pé. Você entende o que eu estou dizendo?
que Deus conta com você para que a obra na igreja continue fluindo. E você carrega essa preocupação consigo, porque você é amigo de Jesus. Então você carrega essa preocupação consigo. Essa preocupação, um amigo se preocupa com a causa do outro. Um amigo se envolve, com o problema do outro. Então você não consegue viver a parte dessa sua amizade ou do envolvimento com esse seu amigo. Glória a Deus. Sendo assim, o que Jesus quer ter conosco é uma relação de amizade, na qual haja intencionalidade. Essa intencionalidade com frutos de vontade livre. Como eu falei, você não pode se sentir obrigado. Você tem que se sentir livre. E satisfação e alegria no seu coração de poder servir a Deus. Simplesmente isso. O que falta muito nas pessoas hoje é essa visão, essa dimensão que Jesus está citando aqui nesse versículo 14, que é o cerne do ensinamento, a essência do ensinamento. Porque aí, quem dera se todos nós tivéssemos essa visão, como Jesus está ensinando aqui, As pessoas, todo mundo largaria o fardo que estão carregando e serviriam a Deus com verdade. Glórias ao nome bendito do Senhor. Intencionalidade, frutos da vontade livre. E também com confidencialidade. O que é isso? Abrindo o coração com total transparência diante de Deus. Pois o Senhor quer ter amigos e não apenas escravos ou máquinas que repetem um padrão sem sentido algum. Então veja bem, quando você não entende o que é essa relação de amizade e de escravo ou servo, você apenas repete um padrão sem entender o que você está fazendo. Aí perde o sentido espiritual daquilo que você está fazendo. Então veja bem, para que Deus receba o seu sacrifício, ele precisa ter um sentido espiritual. E Jesus está dizendo que esse sentido espiritual precisa estar firmado em uma amizade entre você e Deus. Glória a Deus. Lembra de Abraão? Abraão é conhecido como amigo de Deus nas Sagradas Escrituras, porque o amigo está nessa inteireza de conhecimento, e esse conhecimento nos liberta, glória a Deus, para entendermos a vontade de Deus e vivermos a vontade de Deus. A maioria das pessoas não conseguem viver a vontade de Deus porque elas não entendem essa questão de se relacionar como amigo ou como servo. E Jesus diz assim: olha, eu escolhi vocês para que vocês sejais meus amigos. Percebe como a maioria não entende isso? Eu sou servo de Jesus. Eu sou escravo de Jesus, a mesma palavra. Jesus quer que você seja amigo dele. Amigo de Jesus. Eu preciso ser amigo de Jesus. Se eu sou amigo de Jesus, querido, um amigo, ele anda quilômetros para fazer algo por outro amigo, sim ou não? Você não já fez isso? Você não já fez algo? Você não já arrancou força para fazer algo para agradar o seu amigo ou sua amiga? Você não já fez isso? Doeu em você? Foi pesado para você? Não, você fez com satisfação. Agora, se fosse um relacionamento de serviçal, você poderia até fazer para cumprir uma obrigação, mas não teria sentido algum, Aquilo ia doer, ia arrancar forças de você, iria esgotar. De repente você tem um esgotamento físico, mas quando você faz algo por amizade, porque você é amigo, você faz com satisfação,
com alegria no coração, com inteireza de coração. Você faz da melhor maneira possível. Eu vou fazer da melhor maneira possível, porque a minha amiga, o meu amigo vai me visitar, eu vou visitar o meu amigo, ou a minha amiga. Glória a Deus. E é esse tipo de relacionamento que Jesus quer ter conosco. Glória a Deus. Eu não vou entrar aqui nos pontos da mensagem, eu vou apenas ler para você repetir. Jesus diz assim: olha, já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Glória a Deus. Porque amigos é algo muito mais profundo. Glórias ao Senhor. Fique de pé, por favor. Nós precisamos entender e saber separar o relacionamento de serviçal apenas e um relacionamento de amizade verdadeira, de amizade sincera. Se você é amigo de Jesus, você jamais vai abandonar a igreja que é a noiva de Jesus. Porque um amigo se preocupa com o problema do outro. Amém? Eu estou com um problema e eu não consigo resolver e tenho dificuldade. Eu vou ligar para o pastor Joey, que é meu amigo, e eu tenho certeza que ele vai me ajudar. Você espera algo de um amigo. De um servo não dá para esperar, porque ele recebe o salário e faz por uma repetição de uma função. Então, quando você coloca uma máscara apenas, você repete algo sem sentido algum. Porque veja bem, nós estamos fazendo algo que é espiritual. Você está comigo? Diga amém. Tudo que nós fazemos na igreja é espiritual. Esse é o ensinamento bíblico. E o que nós fazemos na igreja vai nos a obra do Senhor que nós fazemos para o reino de Deus, ela vai nos acompanhar para a eternidade. Isso é incrível. Preste atenção aqui. Obras espirituais nos acompanharão para a eternidade. Ei, ser motorista de ônibus não é obra espiritual. Ser barbeiro, cabeleireiro, não é obra espiritual. Seja lá porteiro, jardineiro, isso não é obra espiritual. Obra espiritual você faz na igreja. Você compartilha de uma amizade com Cristo, na obra de Cristo, fazendo a vontade de Cristo. E Jesus diz assim: olha, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando fazer. Amém? Então perceba que Jesus está nos chamando a atenção, nos trazendo para uma dimensão onde Deus irá retribuir a você por essa amizade, e não por uma mera repetição, como aquele escravo que recebeu o salário e foi lá e cumpriu a carga horária dele. Não, não é isso. Nós não somos funcionários de Deus, nós não somos escravos de Deus, nós devemos ser amigos de Deus. Aleluia. Amigos em que Deus possa contar com você, contar com a sua amizade. Será que a obra de Deus pode contar com a sua amizade? Será que a obra de Deus pode contar com você? Será que a obra de Deus pode contar com o seu trabalho, com a sua mão de obra? Será que a obra de Deus pode contar contigo? É dentro desse contexto que Jesus está ensinando. E eu tenho aqui, 3 pontos da mensagem, e eu não preguei o primeiro. Eu fiquei na introdução. Para você entender quão amplo é esse assunto e quão importante é esse assunto, que nós precisamos refletir, nós precisamos nos disponibilizar, nos desprender, realmente nos desprender a ser amigo de Cristo. A maioria das pessoas estão presas, e presas em coisas que não são espirituais. Entenda, o mundo
facilmente pode nos prender. As amarras do mundo podem facilmente nos prender, para que não tenhamos essa visão espiritual que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que Jesus diz assim: olha, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando fazer. Ponto. Você quer ser servo ou você quer ser amigo? Você quer ser amigo de Deus ou servo de Deus? Eu sei que as pessoas usam esse jargão, né? Essa força de expressão, essa maneira de falar. Eu sou um servo de Deus. As pessoas usam isso. Elas nem sabem o que está falando direito. E não está errado. Nós estamos tratando de um contexto, na essência do ensinamento de Jesus, do relacionamento entre Deus e o homem. Amém? O relacionamento entre eu e você, eu posso dizer, o pastor Joey é um servo de Deus, a irmã Rita é uma serva de Deus. Isso é normal, um relacionamento entre nós. A palavra de Deus está ensinando o relacionamento entre nós e Deus, entre o homem e Deus. Deve ser como amigos e não como servos. Deu para entender o que eu estou pregando? Diga amém. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Não esqueça essa palavra. Guarde ela no seu coração. O Senhor conta com você como amigo dele, como amiga dele. O Senhor conta com você. Então você vai abrir o seu coração e assumir esse posto de amigo, de amiga de Deus, e ponto final. Porque quando você coloca um ponto final, nem Satanás terá força de te tirar da tua mão, do teu coração, aquilo que você determinou. Amém? Então determine na sua vida: eu sou amigo de Deus. Glória ao nome do Senhor que vive para sempre. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra. E pedimos, Deus, que a tua bênção alcance a cada um. Que a manifestação da tua graça, de uma forma grandiosa, alcance a cada um dos teus filhos, para abençoá-los de uma forma especial. Espírito de Deus, realiza os teus propósitos neste lugar. Realiza os teus propósitos sobre a vida dos teus filhos. Abençoa esta casa, abençoa cada ouvinte da tua palavra. Opera de uma forma grandiosa. Em nome de Jesus, nós pedimos a ti, nós te glorificamos. Leva-nos em segurança para os nossos lares e mantenha o inimigo distante de nossas vidas, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que agora digam amém. Deus abençoe a todos.